Oi, 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 gente! Começando mais um UninaSalCast, o podcast que educa. Começar para vocês um episódio maravilhoso hoje, em alusão ao nosso Janeiro Branco, né? Então, nosso tema de hoje é janeiro, a importância de falarmos sobre a saúde mental. E nada mais justo do que trabalhar esse tema bom e importantíssimo de se falar nos dias atuais, hoje com uma grande coordenadora da UninaSal e, assim, uma das profissionais nesse ramo, que é a Isabelle Rego, nossa coordenadora do curso de terapia ocupacional, as qualificações dela e tudo eu vou deixar com ela. Pode falar, prof. Olá. É muito bom estar aqui nesse podcast. Helena, Márcia, a todos que estão nos assistindo. Falar da importância do cuidado da saúde mental de janeiro a janeiro. Eu sou a professora Isabelle Rego, sou atualmente coordenadora do curso de terapia ocupacional, né, de forma presencial. Sou terapeuta aí há 20 anos, especialista em saúde mental, tá? Com formação também em práticas integrativas complementares, que a gente vai falar um pouquinho aí com a doutora Márcia, que ela também é especialista, dá essa importância desse cuidado, que é integral, Helena, é contínuo. Verdade. Então, eu gostaria, assim, de dar as boas-vindas à doutora Márcia, essa referência também aí de saúde mental no estado do Maranhão. Doutora Márcia, seja bem-vinda ao UninaSalCast. E muito obrigada. Primeiro, pelo compromisso da UninaSal nesse processo de educa. Segundo, porque é um tema polêmico, né? É um tema que a gente precisa falar. Então, como você disse, eu sou a Márcia Rodrigues, terapeuta ocupacional, sou especialista em saúde mental pelo Conselho Federal e a nossa Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais em Saúde Mental, né? Trabalho no consultório utilizando como recurso as práticas integrativas e complementares do SUS, porque muito isso bom. Ajuda principalmente na área da saúde mental, que é meu carrão-chefe, e estou como vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Maranhão, o CREFITO 16. Então, em nome da nossa presidente, em nome de todos os nossos profissionais, eu quero agradecer a você, Isabelle, pelo convite, a você, Helena, por estarmos aqui tratando de um assunto que é de uma relevância importantíssimo. Enorme. Importantíssimo mesmo falar sobre a saúde mental. Ter a Márcia aqui conosco, é uma profissional, uma pessoa que tem, assim, um currículo maravilhoso. Ela falando aqui, gente, já viu o peso que está nessa mesa hoje, nesse episódio, para que a gente consiga trabalhar esse tema, falar coisas importantes, alertar que nós temos que alertar e, principalmente, gente, ter a ciência que o nosso Janeiro Branco não é só no janeiro, e é isso que a gente já vai começar com a prof. Isabelle. É isso mesmo, falar da importância desse cuidado da saúde mental de janeiro a janeiro. Saúde mental, ela não é sazonal. Exatamente. E frisar aqui para todos que a campanha Janeiro Branco, obviamente, ela é de um cunho social e de um cunho cultural muito grande, mas ela não é uma campanha do Ministério da Saúde. Ela foi instituída por um psicólogo, Leonardo Abraão, que tem crescido e que tem implantado essa cultura de saúde mental. A doutora Márcia, eu gostaria de falar sobre por que ainda falamos de saúde mental apenas em campanhas específicas. Como é importante a gente falar todos os dias, a saúde mental nós construímos todos os dias. E a gente precisa desmistificar, tá, essa questão também de falarmos apenas de transtornos mentais. A saúde mental, ela é qualidade de vida, e a gente precisa de tudo para ter saúde mental. Para estarmos aqui, nós precisamos de saúde mental. Para nos relacionarmos, precisamos de saúde mental. Para estudar terapia ocupacional na UninaSal, precisamos de saúde mental. Doutora Márcia, como podemos falar dessa forma mais abrangente, dessa importância, todos os meses dos anos, na verdade, todos os dias? Sim. Então, meninas, eu entendo que falar de saúde mental, primeiro, é dizer que é um bem-estar, como você falou. Perfeito. É um equilíbrio. Por mais que o Ministério da Saúde ele não reconheça o Janeiro Branco dentro do seu calendário, mas socialmente, culturalmente, ele está no calendário, né? Ele vem como início de um novo ano. Sim. Né? O Janeiro Branco, ele vem assim, de um dezembro, que a gente
fez bastante Isso mesmo. extravagâncias, aí a gente diz assim, não, ano que vem eu vou mudar. Vida Meu nova, propósito ano é, novo. tá aqui minha agenda nova, Aquela toda folha em branquinha, branco, né? e eu vou escrever. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece, né? Certo. Para nós mudarmos e ter a prevenção dos transtornos, né? Porque a saúde mental justamente é esse diálogo que a gente está tendo aqui, é esse equilíbrio, é reconhecer quando eu passo por situações que são inerentes, que a gente não consegue controlar, e eu consigo Perfeito. voltar ao meu normal. Sim. Então, falar todos os dias, todos os meses, todas as horas, isso é fundamental. Porque quando eu falo sobre isso, eu faço isso que você disse, professora Isabelle, de desmistificar Perfeito. o transtorno, né? Porque muitas das vezes o próprio transtorno também é confundido, né? Isso. Quando a gente não está bem. E aí a gente leva aquele estigma de que você é um louco, você está com transtorno, você precisa, né, olhar para isso. Então, esse tema escolhido é um tema fundamental. Falar não só nessas datas que a gente entende que já estão marcadas, que todo mundo conhece, mas é falar da saúde mental à medida de que eu não estou bem, né? E que eu tenho direito de não estar bem. Exatamente. Mas como eu lido Isso. com isso que faz a diferença. E é tão importante, doutora Márcia, você estar falando sobre isso, porque essa frase, tudo bem não estar bem, porque a saúde mental a gente precisa falar, é algo que é diferente de algo físico. Eu cortei meu braço, vou ali numa urgência, vai fazer um curativo. A gente estava falando, inclusive, sobre Sim. essas questões de saúde física, né? Quanto é importante também ser cuidado. Mas a saúde mental, a gente precisa dialogar, a gente precisa falar. A importância do falar é libertador. Sim. Então, é importante também a gente implantar essa cultura da saúde mental nas escolas, nas faculdades, em todos os espaços das igrejas, tá? Quebrar esse tabu, que anteriormente, quanto era difícil, Helena, a gente falar sobre a questão do suicídio. Sim. Falar sobre suicídio é incentivar, não, ao contrário. Falar que o suicídio, 95% dos casos, ele vem já de um adoecimento, ele é um ápice de um adoecimento. Obviamente que esses 5% aí ficam para situações como a perda de um emprego, como a descoberta de uma doença Sim. infecto-contagiosa. Obviamente que se tem essas situações, mas o 95% do caso, os sinais e sintomas, eles estão ali, né, Márcia? E a gente não presta atenção aos sinais, né? Por exemplo, a gente vinha, né, contando como é o nosso acordar. O sono, ele é o regulador, inclusive, da nossa temperatura, né? Então, se você dorme bem, o teu humor está diretamente relacionado à tua qualidade de sono. Por isso que, como você falou dos quadros clínicos, físicos, a gente tem muitas pessoas que têm apneia do sono e são extremamente mal-humoradas, mas a pessoa não sabe que ela está mal-humorada por causa da apneia do sono. Então, assim, ao acordar, a gente já tem que estar prestando atenção aos nossos sinais. Como é que você acorda? Isso. Qual é Isso é importante frisar. O teu tom do teu despertador, né? Eu preciso do despertador porque essas ações práticas, né, doutora Márcia? práticas e que são importantes. Perfeito. Muitas das vezes a gente não valoriza. E aí você põe um toque do celular de uma corneta. Imagina, tu acorda assustada. Demais. Né? Então, assim, o toque do meu celular, às vezes eu até digo, meu Deus, eu tô sonhando. Não, é o meu celular. Por isso que é bom a gente manter, inclusive, o mesmo toque. O mesmo toque pra gente... Para poder identificar teu cérebro, saber que aquilo ali é para tu acordares. Sim. Então, o teu acordar, qual é a tua prática de ver as coisas não como obrigação e como prazer, né? Lá em casa a gente tem um ritmo de que eu faço café pela manhã, mas o final de semana é o marido que faz, né? Então, o que acontece? Eu sei que isso é uma tarefa minha, mas quando eu não tô bem, eu digo aí, amor, eu sei que tá na minha semana, mas é tua vez. Importante sinalizar, né? né? Pedir esse cuidado, Falar essa ajuda, sobre né? isso. Porque, assim, diariamente a gente tem vários sinais, né? E como a professora Isabelle já frisou, e tanto você como a doutora Márcia também frisou, a gente dá esses sinais e tem esses vários tabus e estigmas que eles minimizam isso. E muitas vezes a gente fala de suicídio ou fala sobre esses sinais e a gente fica assim, pra onde recorrer? Isso. O que eu faço?
E quando a gente consegue não só trabalhar isso no Janeiro Branco, né, mas sim trabalhar isso todos os dias, como já falou, no espaço da escola, no espaço da faculdade, da Uninasal, dentro da nossa casa, ter esse feeling de conversa. Essa rede de apoio da família, muito bom. né? E às vezes a Importante. gente não tem esse apoio, mas não porque não quer, mas porque não conhece, não tem esse hábito, como a senhora falou. E também, sabe, Helena, o fato de falar sobre, né? Porque muitas das vezes, se eu não tenho o hábito de falar, o hábito de dizer que isso não está né? bem em mim, Sim. né? Não, tá, depois eu falo, não, eu vou cuidar do outro, depois eu olho para mim. Eu não tenho condições, e assim se vão 30 anos trabalhando na saúde mental, eu não teria condições de cuidar do outro se eu não tivesse essa prática de cuidado dia a dia comigo. Isso, fundamental, né? Porque autocuidado, né? Esse autocuidado, a gente precisa entender que se eu tiver bem, eu passo esse bem e cuido do outro para que ele fique bem, né? Mas se eu não estiver bem, se eu for para as coisas obrigadas, forçadas, inclusive no emprego, né? Muitas das vezes as pessoas têm um emprego, mas não valorizam aquele emprego que tem. Reclamo do salário, reclamo do patrão, reclamo disso, reclama de tudo, já daquilo. quer sair. E, na verdade, será que ele está no lugar certo? Será que não é ele que pode fazer as coisas diferentes? Beleza. Não é ele não está no lugar certo. Então, tenha qualificação para você ter a hombridade, eu sempre brinco muito com isso, dizer, aqui não é meu lugar, aqui não me cabe, e eu saio, porque muitas das vezes a gente quer caber num lugar que não nos pertence. Exatamente. É importante esse nexo causal, tá? Que a gente fala da saúde mental do trabalhador, como a doutora Márcia colocou, é o ambiente de trabalho ou sou eu? Eu vou sair desse trabalho e lá no outro trabalho eu também não vou estar bem. Porque essas ações práticas de cuidado, eu não exerço no meu dia a dia. Eu cuido do outro, mas não cuido de mim, tá? A nossa psique, assim, se a gente for fazer um simbolismo, né, uma figura de linguagem, é igual uma ponte. Passa ali carro pequeno, carreta, caminhão, vai passando. Tudo. Só que aí, uma hora, essa ponte, ela começa a dar sinais, as rachaduras, o cantinho ali tá quebrado. Tá, quando desmorona. Quando desmorona, minha amiga. Então, é igual à nossa saúde mental. Perfeito. Né? Os sinais e sintomas, eles vão aparecendo. Exatamente. Se esse local, realmente, de fato, né, ele não está me fazendo bem, você precisa ter coragem de sair. Autoavaliar. Agora, se sou eu, realmente precisa desses cuidados. E eu ainda avanço, sabe, Isabelle? Não é só o local de trabalho. Perfeito. É a minha família. É o meu relacionamento, os amigos. É a minha amizade. Às vezes você vive uma relação tóxica, que agora, né, tá na moda. É o nome mas a gente percebe que muitas das vezes, por não saber realmente quem somos, a gente é que procura essas relações tóxicas. De nos conhecermos, né? Eu lembro muito que a minha mãe dizia assim, você vai namorar com fulano? Cuidado. Com certeza. Exatamente. Conhece. Hoje, mãe, vó, eu olho, agora mas que naquela época, né? Paixão, eu amo, é lindo, amor vou cura amar. tudo. E às vezes o amor excessivo, ele nos adoece. E é tão importante, sabe, doutora Márcia, a gente falar sobre essa pauta também, porque é assustador o índice de feminicídio. Sim. E aí a gente realmente está falando de um crime, obviamente, mas por trás são os sinais e sintomas desse relacionamento tóxico. Perfeito. Exatamente. Então, existe essa questão realmente digamos assim, a gente está colocando aqui o feminicídio, né? No caso, esse crime contra a mulher, esse crime específico contra a mulher. Então, existe essa questão da mulher, às vezes, se submeter a maus tratos, né? Se submeter ali, de repente, a ser oprimida, a não ter seu espaço. Então é muito importante a gente estar falando dessa questão também do feminicídio nesse mês e em todos os meses aí do ano. Para a gente entender, para vocês entenderem também o quanto a saúde mental ela está alencada a diversos fatores. Perfeito. A gente teve aqui em menos de 20 minutos de conversa, a gente listou vários pontos que a saúde mental é mais do que só um transtorno, é mais do que só um período. Ela é transversal, Helena.
E aí, por onde tu pensa a saúde mental. vai ser a saúde mental. Então, o ponto de nos conhecermos, como a doutora Márcia falou e a professora Isabelle complementou, é saber até onde vai o nosso ponto, até onde o outro cabe dentro de nós e onde nós temos que caber dentro de nós mesmos. E eu acho que isso é super importante. Então, frisar que a saúde mental ela vai alencar em tudo. E basta a gente ter essa noção e também essa capacidade de saber onde é o nosso limite, onde a gente consegue chegar. Exato. E esse espaço, como os demais espaços em que a gente fala sobre saúde mental, ele vem quebrar o estigma, que ele ainda silencia o sofrimento, Sim, não é isso, doutora Márcia? E aí, de que forma o estigma ainda impera, né, sobre essa questão de realmente não se falar de uma forma aberta. E aí, não somente do transtorno mental já diagnosticado, mas falar das boas práticas de saúde, tá? De falar também dessa questão de estarmos, de implantarmos o bem-estar, tá? Com uma cultura. Seguindo esse pensamento, Isabelle, eu penso assim. A gente na nossa mão, olha que exercício prático. A minha mão esquerda significa os meus defeitos, Sim. né? E a minha Não faz mão essa, direita a gente tá fazendo aqui. Né, saúde é a mental. minha qualidade. Será que a gente consegue rapidinho aqui dizer quais são meus defeitos e quais são minhas qualidades? É mais Consegue? fácil a gente falar Só dos nossos 5. Só 5. Porque a gente tem muitos. Tem. Mas eu quero 5 que tu acha que em algum momento dentro dessa sazonidade ele vai te prejudicar. Porque assim, eu gosto muito daquele filme Divertidamente, que Sim. fala das emoções. Das emoções. Alguém já parou para pensar que essas emoções estão todas dentro da nossa cabeça? É verdade. Elas estão. Eu tenho raiva, eu tenho tristeza, tenho eu tenho medo. medo, eu tenho ansiedade. Tem alegria. Eu tenho alegria, eu sou rancorosa. Tudo tá Que junto. hoje que parece que é proibido ficar Né? triste, né, Então, Márcia? Parece, o que é vai proibido acontecer? se frustrar, né? Pronto, o que vai acontecer? Elas estão aqui. Quem vai definir o que vai vir primeiro sou eu. Então, para isso, eu tenho que saber quais são meus defeitos e quais são as minhas minhas qualidades. Porque eles juntos, ele tem duas situações boas aqui. Se eu sou, vamos imaginar que eu coloco como defeito a antipatia. Eu sou muito antipática. Mas eu coloco no dedinho mínimo que eu sou uma pessoa corajosa. Quem é antipática não é corajosa. Aqui eles estão se contemplando. Cada dedo de qualidade e defeito, ele se contempla. E ainda tem uma coisa muito legal que eu costumo dizer. Isso é uma posição de orar. De oração. Isso é bonito. Contemplação, né? De contemplação. Perfeito. Né? A gente, quando junta as nossas duas mãos, a gente contempla, a gente agradece. É o nosso Deus. Eu não estou falando de religião. Espiritualidade. Sim, que falando é uma rede de do que a proteção gente também, né? Um acredita mecanismo de que proteção. vai me ajudar nos momentos também que eu Difíceis. preciso. Sim. Exatamente. Porque a gente sabe que a gente tem uma rede, a gente tem uma teia, ou é para ter. Nós temos a família, nós temos o serviço, nós temos o nosso lar, nós temos os nossos companheiros, Sim. nós temos a rede de serviços de saúde mental e nós temos um Deus que ele é muito maior que tudo isso que nos Essa rede de apoio, né? Então, assim, falar da qualidade, do defeito, falar dos estigmas. Então, assim, se eu me conheço, se eu olho no espelho, para além nós mulheres da maquiagem, mas eu olho para os meus olhos, lógico, né? Imagina, eu quando acordo, né? Olha que eu não tô lá. Eu dei um riso sincero aqui. Eu não tô lá essas Coca-Cola que eu não fui no salão. Então, a maquiagem é a minha mesma. Belíssima. Né? Então, assim, a gente se olha nos olhos e quando a gente percebe, os olhos da gente é o espelho da nossa alma. Exatamente. E tem outra dinâmica que talvez a Isabelle lembre na época que eu fui professora Ela dela. me contou isso, Então, eu sou aluna e que eu professora. colocava na disciplina de psicomotricidade para eles se olharem Isso. nos olhos. E quando eu te olho nos olhos mais próxima, Helena, você vai estar refletida dentro dos meus olhos. E eu vou estar dentro dos seus olhos. Será que quando a gente se reflete dentro do olho, eu vou ter coragem de fazer alguma coisa contra você? É como se eu estivesse fazendo contra mim mesma. Da mesma forma sou eu. E Né? já pensou se a gente conseguisse fazer essa dinâmica todos os dias, Olha só. o quanto o nosso convívio não seria mais
Eu Simples. tenho certeza. Primeiro que você não olhar nos olhos das pessoas é um sinal de um transtorno mental, que é no caso a esquizofrenia. Meu A Deus. pessoa com transtorno mental esquizofrênico, ela não mantém o olho. Transtorno de personalidade não mantém o olho no Gente, olho. Eu não sabia né? disso, eu tô sabendo agora. Mas é porque muitas das vezes a gente não olha por vergonha. Lembra do estigma Sim. que a Isabelle tá falando? Sim. Se eu começo a te encarar muito, vai dizer... Aconteceu alguma coisa aqui, será que... Não, ou então a Márcia tá dando em cima de mim, né? Se eu olho pro Cláudio, que tá ali atrás nos bastidores, começo a olhar ele, ela tá dando Tá me alguns olhando. sinais de que ela tá interessada. E não é, porque a gente precisa quebrar este estigma quando eu lembro que os meus olhos é o espelho da minha alma. Então, se eu te olho nos olhos, se eu olho nos olhos da Isabelle, eu tô me despindo diante de ti. Eu tô me bom. colocando à tua disposição. Esse sentimento é bonito de ouvir, gente. Porque assim, como eu falei anteriormente, se nós fizermos, né, essa dinâmica todos os dias é mais simples. Só que a gente tem um grande medo de se colocar no papel do outro. Sim. Se colocar no lugar do outro. Ah, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. E aí vem, voltando, a nossa parte de autoconhecimento. Né? Porque assim, eu tenho vergonha de que me olhe assim nos olhos, né? Porque logo assim, será que eu sou esquizofrênica? Meu Deus, eu não sei, eu vou já começar. Não, é prática. É prática, né? Não, Porque eu tenho por favor, vergonha. Tem outras coisas. Isso, tá Porque vendo eu tenho como tu te vergonha. conhece? E aí eu fico assim, será, gente? E quando a gente tem esse papo, que a gente, né, com duas Sim. pessoas que conhecem, que são da área, a gente entende que, ó, não é isso que eu tava pensando. Não é. E acho que a falta de informação também O cabe primeiro nisso. passo, Helena, é se conhecer. Porque se eu sei que eu sou uma pessoa tímida, se eu sei que eu sou uma pessoa constrangida, eu vou ter problema de olhar nos olhos e manter o olhar nesses olhos. Mas se eu sei que eu não sou, que eu sou uma pessoa com altivez, se eu sou uma pessoa para frente, eu não vou ter problema nenhum de te olhar nos olhos, eu não vou ter problema nenhum de contar as coisas. E aí o que é engraçado, a gente lembra lá, né, da nossa infância. Vocês conhecem a surra cantada? Não. Não. Minha Conta mãe pra dava gente, Márcia. surra na gente cantando. Você tá apanhando porque você fez isso, você tá apanhando Ah, porque... Surra não. cantada. Não me Olha aconteceu. que legal. Olha, ainda bem que meu passado não vem a questão aqui, porque pense Isso numa gera menina, uma conscientização, né, Márcia? Então nós tínhamos, e meus pais olhavam na gente nos olhos. E quando a gente baixava o olho, ele olha pra mim, eu tô falando com você. Olhe pra mim. Autoridade, moral, respeito. Então, aí está uma demonstração de que os olhos mostram realmente aquilo que a é gente tá. sério, aquilo que precisa ser dito e aquilo, principalmente, que precisa ser cumprido, gente. E é tão importante toda essa nossa conversa, e já fica duas dinâmicas, Helena, aí que Já. a doutora Márcia trouxe pra gente. Já Primeiro, vou das usar. mãos, Isso. os 5 defeitos, as 5 qualidades. E agora, algo que a gente fazia muito e que quebrava muito a resistência, viu, professora Márcia? Olha aí, não sei para que eu fui contar A isso. questão que muitas das vezes havia um julgamento lá na sala, não sei quem é antipático, não sei quem, mas quando você acolhia, olhava para os olhos, Helena. E aí te falo, você é uma pessoa muito acolhedora. É mesmo essa questão, eu nunca nem tinha percebido que tu não olha nos olhos, nos meus tu olha. Né? Você é uma Vergonha pessoa muito demais. acolhedora, comunicativa. Então são qualidades, e aí a gente fala, mas é importante da saúde emocional como Sim. ferramenta de prevenção, Sim. tá? Desse adoecimento. Então, como a importância da gerência das emoções, tá? Então, a gente queria que falasse um pouquinho essa importância dessa prevenção através dessa gerência das emoções. E aí, algo que às vezes é uma curiosidade, a Sim. diferença de saúde mental para saúde emocional. Isso é interessante. Isso. Então, vamos lá. Eu sempre trabalho muito prático, porque se a gente ficar só falando, a gente não aprende. Perfeito. Certo. Viram como eu dei Perfeito. 2 exemplos e vocês captaram logo, e eu garanto que a gente pode não tirar nada daqui, mas vocês vão sair com essa questão. Então, assim, eu faço parte da Academia de Inteligência Emocional de Augusto Cury. Eu faço parte da equipe dele, eu analiso, né? Tenho todo esse trabalho e sigo. As pessoas dizem que Augusto Cury é livros de autoajuda. Não é, ele é psiquiatra. Quando eu entrei
aqui que eu vim de Belém, que eu sou paraense, mas já tenho título de maranhense, Já gente? Já tenho título de maranhense pelos 30 anos de contribuição na terapia ocupacional no Maranhão, especificamente São Luís. A gente precisa entender. E eu ganhei um livro, O Futuro da Humanidade. Sei. Foi meu primeiro livro de psiquiatria escrita pelo Augusto Cury. E aquele livro era justamente meu primeiro passo dentro do hospital psiquiátrico. Eu fui chamada para trabalhar em São Luís para o hospital psiquiátrico. E Augusto Cury, através de um personagem dele, que era médico, ele trouxe o que nós da terapia ocupacional amamos, esse olhar nos olhos, sim, esse acolher, esse entender o sujeito, para depois prescrever nossas atividades, né? Então, esse livro, ele traz aquele jeito que o terapeuta ocupacional deve fazer na saúde mental, em especial no hospital psiquiátrico, que é o acolhimento. É entender que aquele sujeito, a gente tem várias ferramentas, mas muitas das vezes eu estou com um usuário que é da roça, um usuário que é pescador, e eu venho com a minha maletinha de pintura. Mas se eu viesse com a maletinha que tinha uma vara de pescar, uma rede para ele tecer, se eu tivesse uma horta, eu estava na realidade daquele sujeito. Então, assim, os passos para a gente ter essa noção da saúde mental, primeiro é o autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou. Segundo é contemplar tudo que eu tenho, Helena e Isabelle. Às vezes eu moro numa casa de aluguel, mas eu moro numa casa. Para o Ministério da Saúde basta você ter moradia, não diz aonde. Se eu moro embaixo da ponte e estou super bem, porque às vezes um mendigo, ele se autoprotege com outros mendigos, ele está super bem. Eu vejo pessoas, moradores de rua, que o local que ele dorme é todo arrumadinho. Sim. Eu já vi também. Então ele querem sair desse espaço, pessoas em situação ali, de rua. Né? A situação dele tem N fatores que depois a gente chega nas políticas desse morador de rua. Né? Então, assim, eu preciso contemplar o que eu tenho, contemplar o belo, o que eu venho. Né? Hoje, eu estou com um problema clínico, mas eu falei, não, eu tenho um compromisso, isso é que vou fazer, então eu contemplo tudo o que eu tenho. Contemplar o belo. As mudanças. A ausência de mudança caracteriza doença, gente, né? Então, Isabelle me conhece. Eu tô de cabelo curtinho, mas meu cabelo estava bem aqui. Eu tô com ele mais escuro. Às vezes eu sou loira. Às vezes eu uso uma roupa mais... Eu acho que teve um evento de fono, ou foi de terapia. Terapia ocupacional. Que eu vi a senhora pela primeira vez, tava com cabelo curto. Pois é. Aí já tive várias fases, é loura, é vermelha, é morena, né? Lá em casa não tem problema, quando ele quer uma loura eu viro loura, quando ele quer uma morena eu fico morena, quando ele quer uma ruiva eu pinto. É a mudança te faz bem quando você se olha. Sim. Então aí são 3 pontos importantes que são passos importantes. A questão da autoestima, do valorizar, da empatia que tanto a gente fala. Sim. E eu sempre gosto de contar 5. Por fim, é perceber o que é que eu tenho. O que eu estou fazendo? É o meu propósito. Se eu encher de novo a minha mão com esses 5 pontos, eu consigo quebrar muitos estigmas, eu consigo manter minha saúde mental e, principalmente, eu consigo falar sobre assuntos como luto, como perda, com uma forma mais leve. De se falar, a gente né? precisa tratar os transtornos mentais de forma leve. Os sinais e sintomas de forma leve. Porque a gente precisa. Eu não sou todo o tempo alegre, mas eu não sou todo o tempo triste. Se a gente for fazer um eletrocardiograma, o nosso eletro ele tem que estar assim. Porque se ele estiver assim, o que acontece? Nós já morremos. Tá sem sinal vital, né? Então eu preciso estar alegre, eu preciso estar triste. Porque imagina, eu estar todo tempo alegre. Aí eu vou ter, né? Se eu ficar muito tempo alegre, por mais de 1 ano, e ter alguns prejuízos, que as pessoas pensam que eu sou debochada, isso é um transtorno. Sim. Porque outra característica do transtorno mental era 6 meses, passou a 1 ano. Porque muitas das vezes esse sofrimento, ele altera de cada situação, de cada pessoa. Então, pela própria organização da saúde mental e do Ministério da Saúde, a gente aumentou esse prazo para 1 ano. Então, 1 ano você tem que estar com esses sintomas de forma linear e ter prejuízo, no caso nós terapeutas ocupacionais, no seu cotidiano, nas suas atividades diárias. Então, se eu estou há mais de 1 ano com esse sofrimento, aí sim a gente vai entrar
nas políticas públicas, a gente vai entrar no atendimento multiprofissional, a gente realmente vai ter que ter cuidado, porque isso fugiu já do meu padrão normal, da minha saúde mental, e está se encaminhando para um transtorno. E muitas das vezes eu preciso identificar. Então, eu sei que hora eu estou alegre, hora eu estou triste, mas se eu estou muito alegre, eu só estou muito triste. Alguma coisa errada. Alguma coisa está sinal, acontecendo. São os sinais, gente. Minha mãe fala assim que a gente tem altos e baixos, tipo uma roda gigante, né? Isso. Uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá embaixo. E aí aconteceu um episódio comigo, né? Que ela falou assim, tá bom, eu gosto muito da minha mãe, né? Minha mãe, enfim, ela já é bem vivida, graças a Deus, né? E aí chegou um momento na minha vida que, enfim, aconteceu uma situação e minha mãe chegou pra mim e falou assim, tá, mas o que você vai fazer? Perfeito. O que você tá sentindo? Esse autoconhecimento, porque assim, tava passando comigo a situação. E aí uma coisa que a senhora frisou muito foi o acolhimento. Sim, perfeito. E aí eu tive essa rede de apoio, essa teia que estamos falando, né? Desse acolhimento. E aí eu me senti acolhida de poder falar sobre. Porque ali eu não senti o medo de falar sobre, porque eu senti acolhimento. Porque muitas vezes falar sobre saúde mental, ou falar sobre saúde emocional, e a gente sentir medo de se abrir pro outro, a gente coloca tudo pra dentro da gente. Sim. E fica pior pra nós. Por isso que a gente precisa escolher, né, Helena? Com quem que eu vou falar? É. Não é todas as pessoas que eu vou sair, que tem né, essa liberdade. falando sobre a minha vida. E porque é tão tem pessoas bom, que... né? Você Falando da importância dessa rede de cuidado, da família, como a doutora Márcia colocou também, da questão da espiritualidade, dos bons hábitos, como a prática de um esporte, a questão dos amigos, do Sim. lazer, né? Como é importante também. Estava olhando outro dia, nós mulheres temos que ter esse momento aí, pelo menos uma vez por semana, sair com as amigas, Se divertir, conversar, sorrir, falar de moda, né? Daquelas coisas Sim. que a gente gosta. Então, a gente gostaria de saber, doutora Márcia, essa importância dos profissionais de saúde, e aí falando um pouco esse recorte aí da terapia ocupacional, dessa promoção da independência nas atividades de vida diária, tá? Assim como também levar esse conhecimento dessa rede de atenção psicossocial do SUS, aonde buscar essa ajuda, aonde buscar esse cuidado, tá certo? Então, fale pra gente, doutora Márcia, sobre essa importância. Eu sempre tive muita sorte, as pessoas chamam de competência, para lidar com a equipe multidisciplinar, né? A equipe, ela é fundamental. A gente, quando começou na saúde mental, a gente começou no modelo médico. Era médico, enfermeiro. Sim. E técnico de enfermagem, lógico. Porque a cultura era medicar e conter. E aí a gente vê que a evolução da saúde mental, inclusive a evolução da própria terapia ocupacional, porque somos jovens. Nós somos de 69, se for comparar uma cultura médica que é milenar aí, né? Então, assim, aí introduziu-se o serviço social, a psicologia, depois entrou a terapia ocupacional, e aí foi agregando à medida que a gente começou a conhecer o sujeito e as suas necessidades. Né? Então, você trabalhar em equipe, primeiro é você reconhecer a potencialidade e a competência de cada equipe, de cada profissional. E, para além, respeitar. Né? Então, eu trabalhava numa equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos os grupos e sentávamos todos na mesma cadeira, não tinha nome. A gente só sabia quem era médico, quem era terapeuta ocupacional, quem era psicólogo, quando a gente se apresentava para os demais pacientes, porque eles precisavam conhecer a gente, precisavam nos chamar pelo nome e saber o que a gente estava, enquanto profissional, promovendo para a recuperação da saúde dele. Então, a gente sentávamos numa roda. A roda não tem início e não tem fim. Todos nós somos iguais. Então, a partir do momento que eu sento numa roda, numa equipe multidisciplinar, onde está a equipe, usuário, cliente, paciente, eu estou me igualando a tudo. Isso. Eu não fico com aquela postura de que eu sou melhor do que o médico, eu sou melhor. Você está compartilhando, né? Ali, Compartilhando. Né, então, durante meus 30 anos, a gente trabalhou assim, Isabelle. Sim. Sempre respeitando o profissional. Conheço bem. E muitas das vezes, quando tinha um outro assim, mas aquilo ali é fácil. Eu falei, tá, mas a tua função é essa, a minha é o fácil, graças a Deus. Por que tu não escolheu, né, a minha profissão? E muitas das vezes, pro outro, o terapeuta ocupacional é só brincar, é só ir. E não é. Tudo isso. Tem função, tudo trabalha. Não tem esse conhecimento sobre a terapia ocupacional. O brincar hoje ganhou um salto enorme, porque ele que trabalha o desenvolvimento da gente.
Então, aí já aumentou um dedinho para nós. Então, quem brinca é nós, somos nós, para nós isso. E os outros usam brincar conforme a sua profissão. Então, eu entendo que não precisa ter brigas no fazer na saúde mental, no transtorno, porque como você disse, nós temos a RAPS, que é uma rede. Na rede a gente se retroalimenta e caminha. Então, se eu faço parte, enquanto terapeuta ocupacional, de uma rede de equipe multidisciplinar, o primeiro passo é eu respeitá-los. Sim. E eles me respeitarem também no meu fazer. E o segundo é que isso possa sair do ambiente que a gente está tratando para fora. A rede, ela tem esses pontos de apoio, que seriam os nossos serviços, tanto estaduais quanto municipais, que são esses pontos que vão alimentar e sustentar a rede. Né? Então, a gente precisa do hospital psiquiátrico, sim, por que não? A gente não precisa mais daquele modelo manicomial, modelo que restringia o sujeito, mas a gente precisa. Da urgência, da emergência, da crise, né? É ali, passa pela urgência e emergência e precisa de um tempo maior para ele se recuperar, para poder voltar ou não, ir para o hospital dia, ir para uma comunidade terapêutica que precisa ser investigada também, um CAPS, e aí a gente tem os CAPS infantil, álcool e droga, o juvenil, a gente tem o 3, que chamam que é o múltiplos transtornos. Então, essa rede, ela tem a sua base, mas ela também se retroalimenta nas políticas. Sim. Então, um alerta, já que a gente está falando sobre isso. Criarmos políticas e não politicagem da saúde mental. Isso é importantíssimo. O que a gente vê que a gente tem política de governo e não política pública. Então, passei muitos anos na gestão de um serviço de saúde mental. Fui no ambulatório, fui de CAPS, fui no hospital. Então, eu transitei nessa rede. Mas eu saí e a política tem que ficar. A política não é a Márcia que faz. É os profissionais da saúde mental que fazem. Então, eu preciso ter e manter o respeito com o meu usuário. Então, o que a gente vê é que não tem. Não tem o respeito, é negado os seus direitos. Né? Hoje, a gente tem que brigar por tudo para ter o BPC, gente. O que é isso? Para ter uma vaga de um direito que, infelizmente, eu adquiri por uma doença que, se eu pudesse escolher, eu jamais escolheria um transtorno mental. Ele é pior, as pessoas dizem assim, um câncer é pior. Eu não acredito. Eu acredito que o transtorno mental, quando você perde sua identidade, não tem coisa pior. O câncer, tu vai perder tua identidade quando já estiver no quadro terminal, em cuidados paliativos. Sim. O transtorno mental, a partir do momento que você tem o diagnóstico e que você já não consegue ter domínio sobre o seu comportamento, já é lamentável, gente. Você perde a identidade, você é estigmatizado na sociedade. Perde tudo, Isabelle, muitas das vezes. Por isso que é importante a gente estar falando nesse momento, inclusive, dos serviços de saúde, tá? Porque nessa equipe multiprofissional que vai ser trabalhado para além da doença. Como a doutora Márcia colocou, a saúde mental é uma política transversal, que ela vai articular com a educação, ela vai articular ali aquele paciente, ele precisa, e claro, dependendo do que ele quiser e das habilidades dele, fazer um curso, fazer uma faculdade, por que não? Ter uma formação. E hoje a gente está preparado, inclusive a nível educacional, tendo terapeuta ocupacional nas escolas, a ajudar esse sujeito a se encontrar, questão da inclusão, ter seus propósitos, né, tudo isso. Então, o que a gente está discutindo aqui? De uma rede política importante. Perfeito. De profissionais que tenham competência e cuidado, né? Quem está na saúde mental é porque realmente ama, não é porque está ali porque quer não, ou porque ganha rios de dinheiro, porque nós não ganhamos. Pelo contrário, eu acho que o professor que forma todos nós e o profissional da saúde mental, eles deveriam ser olhados com mais respeito. Isso é com mais valorização uma também. Opinião minha, porque se hoje eu sou terapeuta ocupacional, eu tive uma professora
que teve um professor, né? Se hoje eu sou da saúde mental, alguém segurou na minha mão e me levou para essa política, né? E a gente precisa dessa continuidade dessa política e não das pessoas hoje. E aí eu não estou criticando nada, né? Quero deixar bem claro aqui que eu não vim para isso. Eu vim falar de um tema leve, apesar de ser pesado, mas que a gente precisa olhar. Porque em algum momento a gente vai precisar dessa rede. Sim. E essa rede, ela tem que estar bem tecida. Fortalecida. Né? Fortalecida. As políticas públicas, né? Porque para além disso, Isabelle, o que a gente fazia muito na época que nós trabalhávamos essa política com apoio do município e do estado? Esse sujeito, ele conseguia se ver no mercado de trabalho. Sim. Porque a gente tem impostos que garantem que você tem uma empresa e você contrate pessoas com algum tipo de deficiência. Então, você pode, mas para isso ele tem que ter alguma segurança, alguém tem que pegar na mão dele. E aí o nosso trabalho enquanto profissional, ele vinha aí. Então, saiu o terapeuta ocupacional, o assistente social e o psicólogo lá no Sebrae, fazer parcerias de curso, ia na escola ver como é que podia incluir aquele usuário, ia naquele mercadinho, que como a gente trabalhava no local, que era de assim, bem perigoso, né? Muitos bares, a gente dizia, olha... E eu trabalhava num dispositivo de dependente químico, eu dizia, olha, se nós encontrarmos nosso usuário aqui, você fornecendo isso, você vai ser penalizado. Porque eu já estou te dizendo que ele é usuário de saúde mental. Sim. Né? Então, ali, e aí eu agradeço, eu não posso deixar de falar numa pessoa que era a minha referência dentro dessa teia, a doutora Silvia Viana, enfermeira. Na época, ela era superintendente de ações de saúde do município e ela chamou para um diálogo todos nós dos distritos sanitários de São Luís. Isso é importante. E aí essa teia foi formada bem aí, Helena. A unidade a qual eu trabalhava, ela pertenceu ao distrito Coroadinho. Eu sentava com todos os coordenadores dos serviços do Coroadinho. Então o usuário do CAPS ia no CEL fazer o tratamento dentário, ele ia no hospital para garantir os 5 leitos de internação se ele precisar, o hospital psiquiátrico, ele fazia exames. Olha que rede linda. A integralidade do cuidado. Olha só. Né? E o que é mais legal, isso feito em todos os distritos. Então, o meu eterno amor a essa pessoa. Não dizendo que tem outros profissionais, claro. Tem, mas ela foi tão sensível importante de dizer, vamos, e o reconhecer, claro, Isabelle. Reconhecer. Né? Você reconhecer que o outro é importante na sua vida. Sim. Não tem coisa melhor, isso é um ponto de saúde mental. Demais, porque assim, quando a gente entende o nosso reconhecimento, o nosso acolhimento, a gente consegue se integrar de uma maneira mais assertiva, né? Eu sou do Coroadinho, do Polo Coroadinho, então eu tenho a minha avó que foi, como é que fala? Agente de saúde durante muito tempo. Maravilha, eu amo os agentes comunitários de saúde. Agente de saúde durante muito tempo. E eu também já fui usuária, né, do sistema de saúde para atendimento com psicólogo, né? E muito aí, bom, eu lembro que, e para muitas pessoas, podem pensar, como a senhora está falando sobre as redes públicas, né, de política e de politicagem, daquilo que a gente tem de assistência para nós, né, de quanto eu pensava que o serviço do psicólogo ou do psiquiatra estava muito longe da minha realidade, que não chegava até a mim. Olha só. Porque eu pensava que era coisa de rico. Olha. Vocês estão entendendo? É uma coisa, gente, é um serviço muito caro. Eu não quero que minha mãe se preocupe comigo agora. Se eu tinha o quê? 14, 15 anos. Eu não quero que minha mãe se preocupe com isso agora. Sabe quando você se preocupa com o outro, então se preocupa com si? Como estava falando no início. E aí eu lembro que minha avó, gente de saúde, ela sempre preocupa que vó, é mãe 2 vezes que a gente fala, né? Você vai sim, eu vou te levar lá na unidade mista, vou te apresentar tal pessoa, vou fazer tudo de você, e você vai. E eu lembro que eu fiz a primeira vez com o doutor. E depois eu tive que precisar novamente, só que eu fiz por um outro, que já foi eu mesmo marcando com tudo. Sim. Aí eu já fiz mesmo, já conhecia como é que era, então eu mesmo fui atrás. Então, pra você ver que essa realidade, doutora Márcia, ela não tá muito distante de nós, porque hoje a gente tem muitas pessoas também dentro desse cenário que falam, nossa, mas eu não vou conseguir, pra mim não é essa a realidade, eu prefiro ficar pra mim. E aí eu queria que a senhora deixasse uma mensagem também pra essas pessoas, pra elas entenderem que a saúde mental é mais do que só
um cuidado, nem digo cuidado, uma informação, quer uma prevenção, quer se colocar à disposição. Porque a gente sabe que a gente tá num século, né, que é diferente das gerações. A minha geração é diferente da sua. Eu lembro que muitas pessoas falam, a gente tem que ter cuidado para falar com geração X, porque a minha geração era uma geração diferente. E aí a gente vê as dificuldades que aconteceram. Eu vi até alguns dados que falam sobre pessoas que têm mais ansiedade, mais depressão nesse século, nessa geração que nós estamos agora. E a gente estava até falando sobre a questão das telas com as crianças, de algumas ações que estão acontecendo. Eu queria muito que a senhora deixasse essa mensagem, esse convite de conscientização, para que as pessoas entendam que sim, o serviço à saúde mental, esse aconchego, esse acolhimento é para todos, não são só para alguns. Então vamos lá, que eu vou olhar agora nos olhos de vocês. O serviço de saúde mental, ele funciona, ele acontece, mas eu tenho que dar o meu primeiro passo. Eu tenho que procurar os ambientes que oferecem o serviço. Mas, Márcia, não tem vez, é muito distante, uma consulta. Não interessa, você vai cobrar o seu direito. E aí, mas aonde que eu procuro? Não usa o celular? Não tem um chat GPT aí? Coloca, põe lá, Serviços de Saúde Mental do Maranhão, Serviços de Saúde Mental de São Luís, e vai dar uma leque de serviços que você pode procurar o que você estiver sentindo, e você vai lá e cobra o seu direito. Ah, não deu certo? Bate lá na porta do prefeito, porque a gente vê as pessoas batendo na porta, ou para pedir um emprego, alguma coisa. Não, vai pedir serviço. Isso. Porque para além de ser você que está precisando, tem outras pessoas que podem precisar, principalmente da sua família. Então, vamos sair do lugar. Janeiro a janeiro, então todos os dias a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde mental e procure os serviços, porque a política de saúde mental existe, temos leis, temos resoluções, temos vários pontos de apoio que fortalecem. Agora a gente precisa cobrar, a gente precisa estar presente, a gente tem que se incomodar com o que está sendo oferecido para a gente. Então eu não me acomodo com alguns tipos de serviço. Principalmente para dizer, serviço público não é importante. É sim, o serviço público é o mais importante, porque o particular às vezes tem a obrigação, né, de te atender porque tu está pagando. Exatamente. O serviço público, de alguma forma, ele está recebendo também para nos atender. De alguma forma, ele é concursado, ele recebe salário, ele está ali de alguma forma recebendo para cuidar de mim. Então, vamos cuidar com respeito e vamos procurar os nossos direitos. Exatamente, professora. E eu falando aqui com a coordenadora do curso de TO, né, a gente sempre fala que terapia ocupacional é a profissão do futuro. Né? A gente estava falando sobre isso. E eu queria muito saber também da Prof. Isabelle, junto com a doutora Márcia, que também é professora Márcia, né, já foi professora da Isabelle. Essa relação da terapia ocupacional, a gente falou do brincar, né? A doutora mandou aqui a sua mensagem olhando no olho de vocês, entendeu? Com certeza. E aí eu queria fazer esse leque, né, dessa ponte entre terapia ocupacional e a saúde mental, porque assim, as pessoas têm que entender o que é a terapia ocupacional e a importância que hoje ela tem no mercado, que a gente estava até falando sobre isso aqui primeiro. Primeiro eu queria fortalecer esse convite da doutora Márcia, né, acerca da militância, e a militância ela não se dá somente dos profissionais de saúde, ou somente às vezes num gestor público. Eu fui coordenadora de saúde mental durante um tempo estadual, e contava muito com os agentes comunitários de saúde, porque são essas pessoas que vão entrar dentro das casas, vão escutar. Meu filho, ele não está querendo se alimentar, não está dormindo, então há um sinal ali, há algo estranho. Então, primeira coisa é da gente fortalecer essa militância. Então, dizer assim, Márcia falou da referência dela e ela sabe que ela é minha referência também, tanto em terapia ocupacional como na saúde mental. Ela que me levou, né? Ela que me apresentou. Puxou, é você. Ela que puxou, né? A gente tem que colocar pessoas que a gente confia. Exatamente. A saúde mental de uma forma bem leve, e em relação também a essa importância do cuidado integral. Então, eu conheci a saúde mental através dos olhos de Márcia. Como é forte isso, mas ao mesmo tempo como a gente viu uma professora atuando nas políticas públicas, nas teorias, mas também na prática. Então, o espaço que eu ocupo
seja na gestão pública, seja agora na coordenação da minha querida Uninasal, né, onde a gente está formando ali os futuros terapeutas ocupacionais. E é uma turma grande, tá? Opa, a gente precisa ter essa militância de falar dos direitos que são garantidos na Constituição, na nossa Constituição de 88. Sim, a gente precisa conhecer as leis. E, ao mesmo tempo, a tua pergunta ela é muito pertinente, porque essa relação da terapia ocupacional com a saúde mental, ela perpassa todas as áreas. Então, saúde mental, ela está na assistência social, saúde mental, ela está na acupuntura, saúde mental, ela está na terapia ocupacional hospitalar, ela está em todas as áreas. Tá? E, ao mesmo tempo, de cuidar desse ser humano, mais uma vez falando, como um todo. Desde a questão onde a gente faz a avaliação biopsicossocial e verifica, tá, a rotina dessa pessoa. Na tua rotina tem atividade física, Helena? Tem. Já estou fazendo a avaliação de Helena, né? Na verdade, uma orientação. Então, a importância desse cuidado... Água, que aí, se ela vira para mim... da terapia ocupacional com a saúde mental, desde a questão do cuidado ali na rotina, no dia a dia. Eu trabalho, eu cumpro minhas obrigações, mas o que eu faço de bom para me ter esse prazer? Eu me permito, nós mulheres, aí eu estou falando assim de um recorte, claro que não posso generalizar, mas é um recorte significativo. A gente tem essa questão de estar sobrecarregando vários papéis, como mãe, como profissional, como esposa, enfim. E muitas vezes a gente não se proporciona, tá? Justamente esses prazeres, justamente esse bem-estar. Então, a importância também desse olhar, dessa questão holística, essa abordagem holística da terapia ocupacional, de olhar o ser humano como um todo. A Márcia sempre ensinou pra gente que a nossa vida, né, ali, de uma forma simbólica, é como se fosse um círculo, uma pizza, né, pra gente visualizar. Então, cada fatia ali é uma área da vida da gente. Quando a gente tira... uma fatia vai faltar, né? Sim. Então, a gente precisa ter essa fatia do lazer, a gente precisa ter essa fatia aí do trabalho, das boas relações. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai te ajudar a construir essa rotina onde tu mesmo vai perceber, tá faltando lazer. Epa. Tá faltando ócio. Tá faltando ócio criativo. Ou ócio em que eu tenho o direito de não fazer nada. Eu adoro. Tô fazendo isso ultimamente. Eu tenho o direito de descansar. Gente, estava conversando com uma professora, falei assim, você descansa? Ela, não, eu durmo. Eu falei, não, descansar é você não fazer nada. É você se proporcionar, assim, você na ficar rede. Tranquilo, assistir a sua série, né? Entendeu? Então, a terapia ocupacional, ela vai para além, dos transtornos mentais, ela vai para além das doenças, ela começa ali na prevenção com a qualidade de vida, com a promoção, né, da qualidade de vida, onde a gente orienta aquela pessoa a incluir bons hábitos, né, a incluir bons hábitos na sua rotina. Isso. Aí eu lembro que a gente fez até um evento, prof, do Enem. Foi do Enem? Não lembro na UFMA. Não, foi na UFMA o evento que a gente fez. Sim. Com os alunos de terceiro ano, acho que... Sim. Era sobre... alguma coisa sobre... Eu não lembro muito bem o tema. Eu lembro que ela era dia de terapia ocupacional, né? A prof, ela levou os seus jogos e tudo mais. Falei que quer brincar, levou os seus... terapêuticos. Os recursos certinho lá. E ela levou um tratamento que foi o aurículo, né? Auriculoterapia. Exatamente. Que é sobre os pontos de ansiedade, né? E a gente fez com algumas alunas. Aí eu lembro que a prof... chegou uma aluna pra fazer e ela colocou muito aqui, né? E ela falou assim, você tá muito... E começou a conversar com a aluna, né? Trocar aquela ideia. Eu não sei se ela se abriu muito com a prof. Isabelle, mas ali eu entendi a importância da terapia ocupacional. Até porque era meu primeiro momento na Uninasal. Então eu não sabia muito o que era terapia ocupacional. Então, assim, só tentando alinhar, né? Pra gente deixar essas mensagens... Primeiro, parabenizar, porque a Uninasal, depois de 14 anos, traz a formação em terapeuta ocupacional, que a gente passou 14 anos aí nesse delay sem o profissional. Então, a gente percebeu que o Brasil precisa de terapeutas ocupacionais, não só hoje, que a gente vê que o boom está na integração sensorial, mas o nosso Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, ele reconhece 7 especialidades por terapeuta ocupacional.
Então, a saúde mental é só um braço do que o terapeuta ocupacional pode atuar. realizar. Ele pode atuar na geronto, ele pode atuar na escola, ele pode atuar na assistência social, ele pode trabalhar com a acupuntura hospitalar. A gente está agora fazendo alguns grupos de trabalho, tanto pelo Conselho Regional quanto Conselho Federal, os grupos de trabalho em neonatologia e saúde funcional, porque a gente percebe que esses braços estão aumentando, né? A terapia ocupacional está ganhando um espaço de nome e sobrenome que sempre tivemos, mas em algum momento ficou escondido pela própria questão de nós profissionais, e aí eu trago essa responsabilidade para a gente, de também falar sobre o que somos, né? Muitas das vezes a gente fica com vergonha de dizer que eu sou terapeuta ocupacional. Eu digo, vai lá para a Uninasal fazer a faculdade. Não, eu tenho que dizer que eu sou terapeuta ocupacional e digo que a Uninasal hoje está formando, porque para eu ser terapeuta ocupacional eu tenho que ter meu diploma de graduação. Lógico. Porque ainda tem que ter isso e a gente tem que ficar atento. Famílias, procurar terapeuta ocupacional reconhecido pela graduação em terapia ocupacional. Nós não somos especialidade médica, nós não somos pós-graduação, nós somos profissional superior graduados. E principalmente, se quiser, pode entrar em contato com o CREFITO 16, que a gente identifica se esse profissional é mesmo profissional, porque a gente está vendo isso muito, compra de diploma. É uma realidade, né, doutora Márcia? E há um uma conselho, compra, né? Um conselho de terapia ocupacional. Compra de diploma. O CREFITO é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E hoje a gente sabe que por esse caminhar da terapia ocupacional em foco, né, a gente está vendo muitas pessoas se oportunidade por isso, né? Porque e a gente acaba se danificando com isso. Todos nós que somos profissionais regulares e aquela família que está sendo atendida pelo mal profissional. Então, cuidado, gente, com isso. Então, já estamos aqui todo o tempo falando de um tema importante, que é a saúde mental, transitamos aí pelos transtornos, pelos sinais, a importância de estarmos aqui e culminamos com a questão da terapia ocupacional, o quanto ela faz parte desse processo. Porque a saúde mental foi o nosso primeiro braço. Nós somos do pós-guerra, né? Nós, mutilados da Segunda Guerra Mundial, porque nós somos de 69, eles, quando apresentaram algum transtorno pela sequela física, eram atendidos pelo terapeuta ocupacional. E quando eles tinham problema físico, eles eram atendidos pela fisioterapia. Então, nós começamos muito grosseiramente nessa divisão do próprio ser humano. Hoje, não, a gente consegue atender as funções, trabalhamos com desempenho ocupacional e estamos nessas 7 áreas reconhecidas pelo nosso Conselho Federal. Então, hoje, nós temos espaço em todos os lugares. Eu gosto muito de idoso, vamos trabalhar com idoso, terapia ocupacional na gerontologia e geriatria. Eu gosto de hospital, e não é o meu caso. Vamos trabalhar com a terapia ocupacional hospitalar, né? E assim a gente vai. E no caso da acupuntura, das PICs, né? Porque, na verdade, a gente é reconhecido pela acupuntura, mas a acupuntura, ela faz parte das práticas integrativas e complementares do SUS, que o SUS oferece 29 práticas. E aí a gente tem a formação reconhecida pelo SUS, não é qualquer finalzinho de semana que a gente faz e diz assim, eu sou aurícula, eu sou aromaterapeuta, eu sou fitoterapeuta. Não. Procurar uma formação para que você possa atender como recurso, né? Tudo que o terapeuta ocupacional usa, para além do desempenho ocupacional, são os nossos recursos. Então, hoje, das 29, eu tenho 17 práticas integrativas, que eu uso como suporte, recurso para os meus usuários de saúde mental, que eu trabalho na área. Então, para além da rotina desse usuário que eu desenho, que aí eu sou terapeuta ocupacional, eu não vou só para atender a aurícula, não, eu faço entrevista, avaliação, eu escuto, eu acolho, e as práticas integrativas são um plus, para que ele saia dali, poxa, olha, estou bem, eu consegui compreender, porque a aroma e a aurículo, ela vem te ajudar a compreender aquilo que tu falou. Exatamente. Né? A aurículo dá aquela relaxada e tu vai entender tudo que a gente está falando aí em quase 1 hora, né, de podcast. Olha né? que... Então,
É sobre isso. Olha que maravilhoso, né, Helena? Hoje no Uninassalcast nós tivemos uma aula. Uma excelente aula com a professora Márcia. Não vou chamar ela mais de doutora, não. Vou chamar de professora Márcia Souza Viu como Rodrigues. faz jus ao nome? Souza com Z. Por favor, olha a mamãe Faz aí. jus ao título, professora. Hoje ela nos deu uma aula aqui, uma aula humanizada tanto de teoria como de prática, mas falando sobretudo nessa importância desse cuidado, que ele não é sazonal. Aí ele acontece de janeiro a janeiro, são todos os dias, se constrói a saúde mental, se constrói essa escuta e, acima de tudo, a política pública de saúde mental. Sim. Os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, tem um perto da sua casa, tem um próximo aí ao seu bairro, né? Como Márcia até ensinou aí a buscar, né? No GPT. Abre o chat GPT, coloque... Que a gente tem todas as facilidades hoje na nossa mão. Claro, e por que não usar a favor aí do cuidado também à saúde mental? Então, assim, uma aula maravilhosa. Excelente, como ela falou. Seu celular, a internet hoje não é só para TikTok, não é só para Instagram, não é só para WhatsApp. A gente consegue, sim, trabalhar com isso que nós temos. Eu que trabalho no marketing sei disso. E usar isso ao nosso favor, principalmente do nosso bem-estar. Então, esse podcast, esse episódio hoje do nosso Uninassalcast, que a gente já fala que é o podcast que educa, né? Ele não vale somente para o terapeuta ocupacional, mas para todos que querem entender mais sobre a saúde mental. Talvez você que venha assistir esse episódio do podcast, alguma coisa que a doutora Márcia falou, que a prof. Isabelle falou, seja importante, seja aí a chave para virar, para procurar ajuda, ou para se colocar no seu autoconhecimento, se sentir acolhido, né? Então são palavras realmente que tocaram, que abraçaram e que principalmente ensinaram nós aqui, não é só no mês de janeiro, é de janeiro a janeiro, é todos os dias do ano, a gente tem aquele olhar, e não só a gente que passa por isso, mas a gente tem um olhar com o outro. Isso. Será que meu amigo tá bem? Eu convivo com ele, os sinais que ele tá dando, né? Se coloquem, né, nesse sentido de também, não de não só ser acolhido, mas de acolher o outro também e saber aí o que pode acontecer, porque assim, um olhar mais preocupado salva vidas, tá, gente? Isso eu falo por experiência própria, um olhar mais delicado ali, você salva vidas, você ajuda uma pessoa e principalmente você salva também outras coisas. Muito bom. E falando essa importância dessa folha em branco, de escrever uma nova história, fica também o convite, olhando aqui nos olhos de vocês, fica também o convite a conhecer o Centro Universitário Maurício de Nassau, conhecer a coordenação de terapia ocupacional, o nosso curso, as nossas instalações. Eu vou estar lá esperando vocês para a gente falar sobre terapia ocupacional, todas essas áreas que a doutora Márcia, vice-presidente do nosso CREFITO aí 16, que tenho certeza, né, a gente também tem essa oportunidade de estar sempre com as câmaras técnicas, né, que são as câmaras de trabalho de várias áreas. Então, assim, fica o convite também para a sociedade para conhecer mais perto a terapia ocupacional através do conselho, tá? Então, estamos na Uninassal e o convite aí para todos os meses, especialmente agora, que é o mês da matrícula do curso de terapia ocupacional. Perfeito, amei, viu, gente? Participem, façam isso. Eu acredito que esse momento foi um momento leve, que a gente conseguiu falar de coisas importantes, significativas, mas que também serviu para a gente se olhar um pouquinho, se perceber, saber que realmente a gente pode salvar uma vida. Às vezes um toque que você coloca a mão no ombro de um colega, só tá junto. Às vezes não precisa você chegar com um discurso, tá junto, né? Tá junto, tá tudo bem, tô aqui. Eu tenho uma amiga e eu não posso deixar de falar de Ângela Cecim. Claro. Né? Ângela Cecim é terapeuta ocupacional, também é conselheira do CREFITO, ela é da área hospitalar, e às vezes a gente se conhece pelo olhar, né? Às vezes eu chego lá, ela... Maravilha. Teu olhar... Aconteceu alguma coisa. E às vezes eu não quero falar, eu digo, amiga, aconteceu, mas não está ainda no tempo de falar. E ela me respeita, ela diz, eu tô aqui. Cara, essa muito fala, legal. Eu tô aqui, né? Resolve muita coisa. Vale mais do que um grande abraço. Muito. Vale mais. Ou que um discurso, às vezes, vazio. Um discurso vazio de você, às vezes, só querer colher a informação do que é que o outro tá passando, né? E eu vejo que isso aqui me deixou muito
muito feliz. Parabenizar você, Isabelle, por ter me chamado, parabenizar a Helena por ter trazido, né, essa questão de falar sobre, e principalmente no processo de educação, porque eu acho que nós somos professores. Às vezes eu não preciso